A gigante americana Boeing e a brasileira Embraer negociam um acordo de fusão. As ações da empresa brasileira dispararam na Bolsa de Valores depois que a notícia sobre a possível união das fabricantes de aviões foi divulgada nesta quinta-feira. Segundo o periódico americano The Wall Street Journal, as duas companhias aguardam o aval do governo brasileiro para avançar nas negociações. A Embraer é hoje uma empresa privada de capital aberto, mas o governo federal tem uma ação de classe especial que dá a ele poder de veto. O presidente Michel Temer descartou a possibilidade de que a empresa passe a ser controlada pela Boeing. O valor de mercado estimado da Embraer está em quase 4 bilhões de dólares. Já a Boeing divide com a Airbus o posto de principal fabricante de aviões comerciais do mundo. As negociações fizeram as ações da companhia brasileira dispararem na Bolsa de Valores. Elas fecharam com alta de 22,5%. E o presidente Temer chamou jornalistas para um café da manhã e fez um balanço do ano. Ele falou sobre a Embraer. O repórter Caia Messina acompanhou tudo e traz as informações para a gente. Pois é, Renata, foram quase 3 horas de uma longa conversa com o presidente Michel Temer, claro, sujeito ao protocolo. Poucas perguntas foram feitas em relação ao número de jornalistas presentes, mas a principal informação do dia realmente foi dada. O presidente Michel Temer confirmou que está havendo uma negociação entre a Embraer e a Boeing. Só que para o presidente não há a possibilidade de venda da empresa brasileira para a companhia norte-americana, como se chegou a ser aventado. Depois, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, chegou a explicar o motivo. Segundo o ministro, é que a Embraer, na verdade, ela possui vários projetos importantes para o Brasil, estratégicos, inclusive do ponto de vista militar, como, por exemplo, o projeto dos Super Tucanos, um avião de caça, um projeto também de um avião cargueiro, um dos maiores do mundo, que a Embraer já está desenvolvendo, assim como o projeto FX, que é praticamente a renovação de todos os caças da Força Aérea Brasileira, assim como o projeto do próprio satélite geoestacionário do Brasil. Então, se realmente houvesse a compra da Embraer, a Boeing ficaria dona de todos esses projetos estratégicos para o Brasil, o que não vai acontecer. O que é possível, segundo o presidente Michel Temer informou, é a possibilidade de um acordo ou mesmo uma cessão de direitos. Agora, compra, isso realmente está descartado. Também houve um momento de descontração quando o presidente foi perguntado a respeito da impopularidade da reforma da Previdência em relação à possibilidade de outros candidatos na corrida presidencial. Inclusive, ao lado do presidente estava o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que é apontado como presidenciável. O presidente Michel Temer, então, virou para o Meirelles e perguntou: e você, Meirelles, é candidato ou não? Todo mundo caiu na risada, inclusive o próprio ministro, que não respondeu. A resposta padrão de Henrique Meirelles tem sido a mesma: ele vai decidir após o prazo de desfiliação para a corrida presidencial, provavelmente em abril. Renata. Caian trazendo aí os bastidores deste café da manhã. Você, antes desse café da manhã, esteve com o presidente Michel Temer numa entrevista exclusiva. Isso foi ontem, no fim da tarde, né? Lá para a noite. O que você traz de novidade aí, Cláudio? Você que sempre traz novidades para a gente. Como é que foi esse encontro e quais as novidades? Foi uma entrevista de meia hora que eu fiz para a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Eu tenho um programa lá diário, das 17 às 18 horas. Foi para esse programa, uma entrevista de meia hora. Muito interessante. A gente está vendo as imagens aí de você com o presidente. Pelo clima desta época do ano, de Natal, né? Eu perguntei, fiz muitas perguntas sobre questões pessoais, né? Familiares e tal, sobretudo como a família lidou com todas aquelas denúncias contra ele. Ele até se emocionou quando falou sobre isso. Uma ótima entrevista que vai ao ar hoje às 17 horas. Perguntei também sobre a questão da Embraer e o presidente, o que ele disse a rigor, que ele não parece gostar da ideia. Sim. Mas também essa não é algo que venha a ser não pode ser completamente descartado para o Brasil, pelo Brasil, porque afinal de contas o principal concorrente da Embraer no mundo, nesse mercado que é muito disputado, é a empresa canadense Bombardier, que já se associou com outra gigante da aviação, que é a Airbus,
que também fabrica aviões, que é uma empresa francesa. Essa associação da Boeing com a Embraer interessa, inclusive, a própria empresa brasileira, né? No sentido de dar a ela, talvez, uma competitividade maior nesse mercado que é muito disputado de venda de aviões. Com certeza, com certeza. A gente tem imagens também do café da manhã, que, como a gente disse, aconteceu agora há pouco, o Caio Messina participou. Cláudio, uma curiosidade, vocês conversaram alguma coisa sobre a possível reeleição, ou se o presidente Michel Temer está disposto a se candidatar? Então, olha, eu perguntei, na verdade, eu fiz uma pergunta diferente, né? Eu perguntei a ele, quando se fala em ele ser candidato à reeleição, o que é que a mulher dele diz em casa, né? E ele deu uma risada e tal, e disse que, de fato, ela não gosta da ideia, ela é contra, né? Ela está, como ele também, eles estão buscando, enfim, esperando acabar o governo em 31 de dezembro do próximo ano, exatamente porque todos querem paz na família, né? Paz e sossego, que é uma coisa que eles perderam desde quando Michel Temer assumiu a presidência da República. Ele não é candidato, ficou isso muito claro, não quer ser candidato. E também sobre Henrique Meirelles, eu fiz essa pergunta muito claramente. Vem cá, e Henrique Meirelles, se for candidato, terá apoio do governo? E se o governo apoiar, fizer uma aliança, o PMDB, que é o partido do presidente, fizer uma aliança com um outro partido, vai ficar contra a candidatura de Henrique Meirelles, que claramente é candidato mesmo para valer? E tudo isso ele não quis responder, disse que isso só será definido em junho do ano que vem. Os políticos são muito malandros. Foi bem político, né? Foi, mas foi uma boa conversa. E até me surpreendeu o fato de encontrar o presidente da República muito bem fisicamente. Ele não dá a menor pista de que tenha sofrido os problemas sérios de saúde que ele sofreu recentemente. Muito pelo contrário. A entrevista foi à noite e, como disse, inclusive, o porta-voz, o embaixador Parola, que é o porta-voz da presidência da República, ele sempre já tinha me dito isso e ontem reafirmou, né? Ele disse assim, chega no fim da tarde, começo da noite, nós estamos aqui no maior bagaço, todo mundo muito cansado e o presidente parece que acabou de chegar para trabalhar de manhã cedo. Ele estava exatamente com esse aspecto, um aspecto muito bem disposto mesmo, o que para mim foi uma surpresa. Ok. E mais de 1.000 detentos foram beneficiados com o saidão de Natal que começa hoje. Os presos devem voltar à prisão na próxima terça-feira. Esse é o 9º saidão deste ano. Além dos 1.057 presos, terão direito ao benefício 53 detentas. Todos cumprem regime semiaberto. Eles terão que se apresentar às 10 horas da manhã da próxima terça-feira. Quem não voltar será considerado foragido e pode regredir para o regime fechado. Uma portaria de 2017 determinou 10 saídas temporárias de presos neste ano, com um total de 35 dias. Esse saidão, embora seja um direito, né, é sempre polêmico, né? Por exemplo, a própria Susana von Richthofen, né? Richthofen, exatamente, ela também teve esse benefício do saidão. Então, sempre tem muita polêmica, né? Essa assassina, ela tem o benefício do saidão desde 2016. Ela teve o saidão do Dia das Mães, foi beneficiada tendo matado a própria mãe. Irônico, né? Aquilo ali foi recebido como um deboche pela população, pela opinião pública, e aí não teve jeito. O juiz de execuções penais lá de São Paulo, no Dia dos Pais, também concedeu o saidão a essa criminosa, tendo ela matado o próprio pai. A mãe Nardoni, a madrasta daquela menininha Isabelle Nardoni, foi liberada para o saidão do Dia da Criança. Quer dizer, é um deboche isso, né? E por essa razão a Câmara dos Deputados aprovou a redução dos 35 dias para algo em torno de 10 dias anuais, esse saidão que vai ser muito mais rigoroso a partir do próximo ano. Olha aí. Racionamento, as regiões que estão sem água hoje são o Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro Novo, setor de indústrias gráficas e condomínios do Jardim Botânico. Também estão no rodízio Taguatinga Sul, Arniqueiras, Areal, Riacho Fundo 1 e Guará. Os moradores dos bairros Bom Sucesso, Residencial Oeste e Centro, em São Sebastião, também estão no corte desta sexta-feira. Para saber como fica o rodízio neste fim de semana de Natal, acesse o site caesb.df.gov.br. E você vai ver a seguir, um corpo foi encontrado no meio do parque da cidade, hoje cedo. Entenda o caso? Logo depois do intervalo aqui no Band Cidade, eu espero você.